Meus irmãos, ao longo desse mês de outubro, estamos meditando no capítulo 4, até agora, a partir da próxima semana, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos. Como já falamos aqui na hora da música, do louvor, a gente está comemorando, lembrando, meditando, refletindo nesse tema que é tão importante nesse período da reforma. Então, esse mês é o mês da Reforma Protestante e, por isso, ao longo desse mês, a gente está nessa série de mensagens depois da escuridão. Então, já quero convidar você para abrir sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, e nós vamos continuar aí o texto onde nós paramos. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Nós paramos onde mesmo? Versículo 17b. Romanos 4, segunda parte do versículo 17, nós vamos até o final do capítulo, versículo 25. Romanos capítulo 4, 17b até o 25. Versão que eu vou ler aqui, NVI, nova versão internacional. Diz assim: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Essa é a palavra de Deus, inerrante, infalível, inspirada e suficiente, o nosso bom alimento. Que o Espírito Santo nos instrua nessa noite e aplique a verdade da santa palavra de Deus aos nossos corações, para a glória de Cristo Jesus. Há 3 semanas, então, nós temos meditado nesse capítulo, no capítulo 4 de Romanos. Nesse capítulo aqui da carta, o apóstolo vai exemplificar por meio da vida de Abraão. Ele também faz uma citação de Davi, logo no começo, a gente viu isso no primeiro episódio dessa série. Se você perdeu alguma, está tudo lá no YouTube, nosso canal do YouTube, daqui da igreja. E ele vai, por meio da vida de Abraão, tratar esse tema que é tão importante, que é a justificação pela fé. E por que Abraão? Essa igreja que recebe essa carta, a igreja de Roma, é uma igreja marcada por uma divisão, por tensões entre judeus e gentios. Então, os judaizantes, aqueles que eram judeus e se converteram ao cristianismo, diziam que era necessário, sim, crer em Cristo, mas que eles também deveriam guardar os mandamentos da lei, as ordenanças da lei de Moisés, para que a salvação fosse garantida. Então, sim, Jesus é o nosso Senhor, nós precisamos crer nisso, mas precisamos entender também que devemos obedecer à lei de Moisés. E eles queriam impor isso para os gentios também, pessoas que não eram dessa cultura, que não eram da religião judaica, mas eles ensinavam ou tentavam persuadir os gentios cristãos a também crerem dessa maneira. Mas isso é uma distorção do Evangelho, porque o Evangelho é a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo vai falar de Abraão, que foi escolhido por Deus para ser pai da nação judaica, por ser considerado o pai na fé. E os judeus acreditavam então que Abraão tinha cumprido toda a lei e que havia sido salvo e justificado por obediência à lei.
mesmo sabendo, e nós já falamos disso aqui, que a lei só foi dada a Moisés quase 500 anos depois de Abraão. Mas o judeu dizia o seguinte: e apesar disso, Deus antecipou para ele, revelou a lei a Abraão, e ele pôde obedecê-la, ele pôde cumpri-la. Então, Deus justificou Abraão porque ele obedeceu os mandamentos. Mas Paulo vai dizer que essa não é a verdade das Escrituras. Paulo desconstrói essa ideia errada, explicando que Abraão, na verdade, havia sido justificado pela fé na promessa de Deus, promessa de que a vinda do seu descendente abençoaria as nações. Não foi por obras, não foi pela lei, ou não foi por qualquer outro mérito, mas por causa que Deus imputou, porque Deus creditou justiça a Abraão pela fé. Esse é o mesmo conflito que Lutero teve com a igreja, coincidentemente ou não, também de Roma, a igreja romana. E essa ainda é a realidade dentro das igrejas, inclusive ditas evangélicas, onde sim, nós cremos que Cristo é o nosso Salvador, que nós somos justificados pela fé em Cristo, mas alguma coisa precisamos fazer, precisamos obedecer assim, precisamos fazer assado, não podemos isso e não podemos aquilo. E diante dessas regras, liturgias e outras coisas mais, nós apresentamos as nossas obras a Deus e Deus nos salva. Esse conflito, depois que Lutero meditou nessa carta aos Romanos, foi solucionado na sua mente. Ele entendeu que, de fato, a justificação era pela fé e não por aquilo que ele podia fazer. Não havia nenhum esforço, nenhuma obediência que fizesse com que ele, diante de Deus, pudesse ser aceito, mas crendo na palavra de Deus. As pessoas ainda querem acreditar justiça por meio daquilo que elas podem fazer, mas essa não é a verdade das Escrituras. E nós já vimos também aqui que Paulo mostra que essa justificação creditada a Abraão pela fé não é apenas para Abraão e nem somente para os judeus, que são seus filhos naturais, por assim dizer, mas todos os filhos espirituais, ou seja, aqueles que creem em Deus, na promessa de Deus, como Abraão creu. Agora, nessa última parte desse argumento de Paulo, ao longo do capítulo 4, o apóstolo vai explicar a fé do patriarca, a natureza dessa fé que creu contra toda expectativa humana, recebendo de Deus o que foi prometido. Então nós vamos ver hoje que nós devemos desenvolver uma fé verdadeira, não uma fé vazia, não uma fé na fé. E vamos ver também os benefícios sobre nós, para nós, por causa dessa fé verdadeira. E nós vamos ver isso nessa reflexão de hoje, a fé de verdade, por meio de duas partes. E a primeira dela é conhecendo o Deus de Abraão. Nesse trecho, basicamente, Paulo vai tratar a fé, Abraão e o cristão. E nossa primeira parte é o Deus de Abraão. Versículo 17, parte B, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Eu acho lindo esse versículo. Paulo traz aqui nessa parte final duas coisas a respeito de quem Deus é, ou aquilo que Deus é capaz de fazer. E a primeira coisa é que Deus, o Deus de Abraão, é o Deus da ressurreição. É o Deus que dá vida aos mortos. O apóstolo poderia ter falado de qualquer outra coisa a respeito de Deus, mas uma das coisas que ele escolhe aqui para falar sobre Deus, sobre o poder de Deus, sobre que Deus é esse que Abraão creu, ele está dizendo que esse Deus é o Deus que dá vida aos mortos. Esse é o Deus que Abraão creu, um Deus que ressuscita mortos. E é interessante porque mesmo sem nenhum relato de ressurreição de mortos até Abraão, se você ler na sua Bíblia, você não vai ver, não vai encontrar esse relato de ressurreição de mortos até Abraão. Mesmo assim, Paulo está dizendo que Abraão creu naquele que é o Deus que dá vida aos mortos. Isso é tão interessante
que ao longo da vida de Abraão a gente vai perceber essa fé. Porque quando o autor de Hebreus vai contar o relato do sacrifício de Abraão em relação a Isaque, ele vai dizer que Abraão obedeceu a Deus nesse quesito, porque ele sabia que Deus era o Deus que ressuscitava mortos. Para você que não está familiarizado com isso, Abraão então foi prometido, Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho, isso na sua velhice, e não somente uma velhice, mas ele estava com quase 100 anos, ou cerca de 100 anos de idade. Sua mulher, 90 anos, além de ser estéril, ela estava numa idade muito avançada, 90 anos. E Deus faz essa promessa para Abraão. E depois essa promessa se concretiza, Abraão, Sara tem um filho, e Deus vai pedir para Abraão, e o texto vai dizer que vai para provar a fé de Abraão, aquele filho para ele ser sacrificado. Então, Abraão está indo em direção lá no Monte Moriá para entregar o seu filho a Deus, sacrificar. E Deus então vai interromper, dizendo que a fé de Abraão já tinha sido provada naquele momento, que Abraão confiou numa provisão. Mas quando nós lemos agora em Hebreus, o autor se referindo a esse fato, ele vai dizer assim, olha, Abraão fez aquilo porque ele cria que Deus ressuscitava mortos. Então, ainda que eu tenha que entregar na cabeça de Abraão o meu filho a Deus, ainda que eu tenha que matar o meu filho como um sacrifício para Deus, eu creio que ainda assim ele manterá a promessa de fazer de mim pai de muitas nações. Ora, Isaque era o filho da promessa, era dele que viriam as nações que seriam a descendência de Abraão. E quando Abraão está pronto para sacrificar, Deus diz, não precisa, você provou a sua fé. E agora, já no Novo Testamento, o autor de Hebreus vai nos lembrar desse episódio, dizendo que Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho, porque ele cria que Deus era capaz de ressuscitá-lo dentre os mortos. E o que seria mais difícil, meus irmãos? Dar filhos a uma mulher de 90 anos, estéril, casada com um homem de 100 anos, ou trazer dos mortos alguém para a vida. Se Abraão cria que ele seria pai de multidões, então ele manteria a sua promessa. Caso Abraão sacrificasse Isaque, Deus poderia trazer Isaque novamente à vida. Essa era a fé de Abraão. O Deus que Abraão cria era o Deus que ressuscitava mortos, ou que ressuscita mortos. E outra coisa a respeito de Deus que Paulo vai apresentar aqui, é que Deus é o Deus da criação. Ele é aquele que dá vida aos mortos e é aquele que chama à existência coisas que não existem. É o que a teologia vai chamar de ex nihilo. Até coloquei essa expressão aí para você se familiarizar, que quer dizer nihilo, quer dizer que é nada. Então do nada, a partir de coisas que não existiam, Deus fez as coisas existirem. Não é, por exemplo, alguma coisa que está invisível e agora vai ser trazida à tona, vai ser revelada. Não, o que as Escrituras falam a respeito de Deus é que Deus é aquele que não existia nada, não tinha uma obra-prima, não existia a partir de alguma coisa criar outra coisa. Ele do nada trouxe à existência coisas que não existiam como se existissem. Isso é maravilhoso. Esse é o Deus que Abraão depositou a sua fé. Um Deus que era capaz de trazer coisas que não existem de um buraco, eu não sei o que, do nada, para a existência. É sobre esse Deus que Paulo está tratando aqui, se referindo a Abraão, mostrando que era o Deus que Abraão creu. Esse é o Deus de Abraão, o Deus que do nada formou todas as coisas. Essa expressão do nada para a gente é meio relativizada, porque a gente fala assim, do nada eu mudei de ideia, do nada eu fiz isso, do nada, mas não é do nada, sempre a gente tem um pressuposto, a gente tem alguma coisa que antecedeu essa nossa atitude, essa nossa ação. Mas aqui na teologia o do nada é do nada mesmo, não existia uma outra coisa que antecedesse aquilo que Deus criou. Do nada ele trouxe à existência coisas que não existiam, como se existissem. Esse era o Deus de Abraão. Esse é o Deus que Abraão depositou a sua fé.
Esse é o Deus que Abraão creu e que nós, que dizemos ser cristãos, também devemos crer. É um Deus dos impossíveis. E aqui eu quero falar de uma coisa muito importante para vocês. É que, principalmente por conta de movimentos dentro da igreja evangélica, pensar ou falar sobre milagres se tornou algo difícil de se tratar na igreja. Mas, se nós somos cristãos, se você é um seguidor de Cristo de fato, uma condição é você crer em milagres. Se você é um cristão verdadeiro, você não pode duvidar que milagres existem. Um seguidor de qualquer outra fé, ele pode duvidar, ele pode não acreditar nisso, mas se você é um seguidor de Jesus, você tem que ter como característica ser alguém que crê em milagres. Eu não estou dizendo que todas as coisas que nós ouvimos sobre milagres ou que aconteceram em determinado lugar, como alguém emagrecer, um dente de ouro ou qualquer outra coisa nesse tipo, nós devemos crer, nós devemos, olha como Deus está operando. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, se nós somos cristãos, nós temos que crer em milagres. Você precisa crer na ressurreição de mortos e no Deus que tem poder de trazer à existência coisas que não existem. Nós não podemos botar limites no Deus que até agora nós estamos vendo como o Deus de Abraão. Você precisa crer nessas coisas. E aqui o foco está no Deus que o patriarca creu, e não na fé de Abraão de uma forma vazia ou isolada. Paulo está aqui descrevendo quem é Deus, e quem é esse Deus que Abraão creu. É o Deus que dá vida aos mortos, e é o Deus que chama à existência coisas que não existem. É o Deus da ressurreição, é o Deus também da criação. Isso quer dizer, meus irmãos, que crer não é ser irracional ou cego, mas entender quem é que faz a promessa na qual devemos depositar a nossa confiança. Crer não deve ser, ter fé não deve ser uma atitude irracional, emocional. Deve ser refletir sobre em quem nós temos crido. A prova dessa fé racional é que Abraão observou as circunstâncias ao seu redor. E o texto continua no versículo 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Versículo 19, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Abraão reconhecia a sua situação. Havia dificuldades naturais para que aquela promessa de que ele fosse pai de muitas nações fosse cumprida. E no versículo 19, Paulo diz, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava há cerca de 100 anos. E a expressão traduzida aí como sem vitalidade, ela dá uma ideia, originalmente falando, de necrose. Não é que Abraão estava já necrosado, porque ele estava perto dos 100 anos de idade, ou cerca de 100 anos de idade. Mas é uma ideia de que não havia mais nele vigor, disposição, saúde. Por mais que você olhe para uma pessoa de 100 anos de idade, e ela esteja super disposta e super saudável, ela é uma pessoa de 100 anos de idade. E Abraão era uma pessoa nessas condições. Alguém perto da morte, era isso que a expressão queria dizer, em algum sentido. Alguém que já não dispunha de saúde, de vigor. Era alguém de 100 anos. Você conhece alguém de 100 anos? A minha avó paterna, ela viveu 99 anos.
E 99 anos bem vivido, eu nunca ouvi falar, minha avó acordar com uma dor de cabeça. Hoje eu não estou me sentindo muito bem. Ela viveu 99 anos. Bem, mas era uma senhora de 99 anos. Por mais bem que ela estivesse, por mais saudável que ela estivesse, ela era. Mas Abraão tinha mais do que isso, ele tinha cerca de 100 anos. E para deixar a situação ainda mais complicada, ele não era aquele senhor de 100 anos que quer casar com uma novinha de 30 anos, de 40. Não, a sua mulher tinha 90 anos. Pense nessa promessa, virar para um senhor de 100 anos, para uma senhora de 90 anos, e dizer assim, olha, vocês vão ter um filho, e de vocês vai vir muitas nações. Está de brincadeira, né? 100 anos e 90 anos. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 30, o texto diz que Sara era estéril. Ou seja, ao longo dos seus 90 anos ela não teve filho porque ela não podia ter filho. Não foi uma decisão, eu não quero atrapalhar minha vida aqui, eu vou estudar, eu vou ser uma profissional, eu não vou ter filhos. Não era isso. Ela não podia ter filhos. Fica o recado aí para quem está adiando ter filho, viu? Vai bater o cansaço. Chegou lá em casa com 33 e olha, estou sentindo já o negócio. Aproveita. Não tão jovem, mas não tão velho também. Então, casa cedo, tem filho cedo, fica a dica aí para você. Mas 90, porque você pensa que não, daqui a pouco você vai fazer 90 e vai ficar sem filho, viu? Porque não quis ter antes. Se Deus te permitir chegar até 90 anos. Mas olha só, no capítulo 11 o texto diz que ela era estéril, e no capítulo 17 vai dizer essa idade. Quando a promessa foi dada, ela tinha cerca de 90 anos. Meus irmãos, pensa aqui comigo. Qual é a chance de um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos engravidarem? Qual é a possibilidade disso acontecer? É um zero bem redondo, humanamente impossível. Hoje, com todo o avanço da ciência, com todo o avanço da medicina, não existe relato de uma mulher estéril de 90 anos com um homem de 100 anos que tiveram um filho biológico. Não tem, nem hoje nós não temos essa notícia. Mas foi nesse cenário que Abraão creu no que Deus prometeu. Porque a gente olha para o passado, para a história, a gente já sabe, eles tiveram filho, Isaac, e de lá se desenvolveu toda uma nação. Mas nós teremos que nos transportar para o momento da promessa. Porque Abraão não creu em Deus depois que ele viu Isaac nascer. Ele creu em Deus quando Deus disse assim, você de 100 anos e você de 90 vão ter um filho. E não só isso, a partir do filho de vocês vai vir nação, vai vir um descendente que abençoará todas as nações. Você está entendendo? Porque a gente olha para uma história que já passou, a gente já sabe o que aconteceu. Tá, beleza, olha que maravilha, olha a fé de Abraão. Não! Eram dois senhorzinhos, um senhorzinho e uma senhorinha, de 100 e de 90 anos. E Deus promete para eles dar um filho, dar uma descendência, mais do que isso, ele seria pai de muitas nações. Contra toda esperança, em esperança creu. E o texto diz que, de fato, ele se tornou pai de muitas nações. Esse Deus de Abraão é o Deus de impossíveis, é o Deus de milagres. Esse é o Deus que ele cria. Isso revela mais uma característica de Deus. Ele é o Deus da criação, ele é o Deus da ressurreição e é o Deus da procriação. É ele quem dá filhos. É ele quem faz uma mulher gerar filhos. Esse é o Deus que ressuscita mortos, que criou o mundo do nada e que dá a um casal de idosos filho. É nesse Deus que Abraão confiou. Fé, meus queridos, não é o oposto de razão, mas muitas vezes é o contrário de sentimentos e de aparências. Abraão olhou para suas próprias condições, mas ele não vivia por aquilo que ele olhava. Isso é uma prova de que a fé não é um otimismo barato, não é uma confiança no próprio eu. É o contrário disso. A fé começa na morte da autoconfiança.
Abraão considerou todas as circunstâncias. Ele olhou, eu sou um homem de 100 anos. Minha mulher é uma mulher de 90 anos, nunca conseguiu engravidar. Eu vou confiar no que ele está dizendo. Porque humanamente não existe a possibilidade disso acontecer. E aí começou a sua fé. Apesar do que sentimos, do que nós observamos, fé é continuar. Abraão nos ensina, meus irmãos, que crer em Deus é saber que a realidade é maior do que o modo como nos sentimos e como as coisas parecem ser. O cristianismo começa exatamente crendo que Deus trouxe à vida um homem crucificado e morto, e que ficou no sepulcro por 3 dias, mas ressuscitou para a exaltação dele, e para que se tornasse o Salvador de todos aqueles que crescem nessa verdade. Por isso, você não pode ser um cristão que não crê em milagres. Vamos continuar? Versículo 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Mesmo com todas as circunstâncias as quais Abraão observou, ele ainda assim foi vitorioso. E Paulo destaca aqui algumas características da fé de Abraão. Uma delas é que não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Vale destacar aqui, meus irmãos, que Paulo está dizendo que Abraão não duvidou por incredulidade em relação ao que Deus prometeu. E é importante destacar isso porque eu não posso ter uma fé verdadeira e ser incrédulo ao mesmo tempo. Ou eu tenho uma fé verdadeira, ou eu vou ser incrédulo. E ser incrédulo é recusar as promessas, é não crer que elas existem. Mas você pode ter uma fé verdadeira e vacilar, e questionar. Você pode ter questionamentos, mas você não pode deixar de crer nas promessas de Deus. Abraão, ele vacilou sim, mas sem deixar de crer. Com o tempo passando, nada sendo resolvido, aquele filho não vinha, Sara não engravidava. Opa, tive uma ideia, eu tenho uma escrava, e aí você vai ter relações com ela, ela vai engravidar e a partir dali você vai ter um descendente. Talvez o que passou na cabeça de Abraão? Eu não sei como é que Deus vai trazer isso para cá. O vacilo de Abraão estava em procurar talvez uma maneira de resolver aquilo ali. Quer dizer, ele sabia que Deus lhe daria um filho, mas na sua cabeça, sendo alguém que é pecador também, ele considerou que poderia ser daquela maneira, através da relação com a escrava de Sara. Abraão vacilou, mas ele cria ainda assim que Deus lhe daria um descendente. É o que a gente faz muitas vezes. Nós questionamos, nós desconfiamos, nós desanimamos, mas nós nunca podemos deixar de crer naquilo que Deus prometeu. É tão difícil, olha, quando eu estava estudando isso para compartilhar com vocês, e todas as vezes que eu penso assim, você não pode deixar de confiar naquilo que Deus prometeu, eu fico pensando o povo viajando nas promessas que já ouviram, nas profetizadas, na profetada, nas revelações, nas entregas, nos sonhos, numa palavra que alguém falou, era isso aí que eu queria ouvir, olha, Deus falando comigo, a pessoa viaja, fica naquela expectativa, e por favor, não estou falando dessas promessas aí, que alguém disse que Deus disse para você. As promessas às quais estou me referindo são as promessas reveladas por Deus para nós, que estão na sua palavra. Só esse parênteses aqui para você não viajar e sair daqui agora cheio de fé naquela profecia que você recebeu e essa semana vai receber, amém? Ninguém recebeu uma profecia, estão muito fracos, tudo incrédulo. Estou gostando de ver, formando uma geração de incrédulos aqui, né? Viu? É isso que a gente está tratando, das promessas que o Senhor revelou na sua palavra.
E sim, a gente às vezes questiona, a gente desconfia, a gente desanima, mas a gente não pode deixar de crer. Uma fé de verdade, meus irmãos, nunca deixa Deus de escanteio, nunca deixa Deus de lado. Tem uma frase de Augusto Nicodemos que ele diz que a fé verdadeira se recusa a deixar Deus de lado, ainda que não compreenda e tenha dificuldades em aceitar a maneira de Deus agir. Vou falar mais uma vez. A fé verdadeira se recusa a deixar Deus de lado, ainda que não compreenda e tenha dificuldades em aceitar a maneira de Deus agir. É olhar assim e dizer, não faço ideia de como Deus vai cumprir a sua promessa, mas eu creio mesmo assim. Ele não está fora disso, porque não existe possibilidade humana disso acontecer. E foi exatamente considerando quem Deus era que Abraão foi fortalecido na fé. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Aqui o apóstolo deseja nos mostrar que a promessa de Deus a Abraão, que gerou, que criou a fé no patriarca. Essa expressão aí, foi fortalecido, está na voz passiva, tanto originalmente quanto no português, dando a entender então que foi a partir da promessa de Deus que a fé então se desenvolveu em Abraão. Não era Deus olhando assim, vou procurar agora alguém cheio de fé, vou fazer uma promessa. Opa, você, Abraão, esse homem tem muita fé, vou fazer uma promessa para ele, eu tenho certeza que ele vai crer. Não foi isso. O que o texto está nos dizendo é que a partir da promessa de Deus, é isso que deixa entender, aquela fé foi desenvolvida em Abraão. Foi Deus quem plantou a fé no coração dele, a partir da sua promessa. O texto está nos indicando aí que foi fortalecido em sua fé. Nos deixa entender que essa promessa de Deus é que criou e fortaleceu a fé de Abraão. Por isso, o patriarca deu glória a Deus. Porque ele reconhecia que não havia mérito nele, nem mesmo na fé que ele tinha. Então ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Por isso ele glorifica a Deus, porque na verdade a glória era somente de Deus e nada era porque Abraão era alguma coisa. E isso acontece porque, estando plenamente convencido, pulei aí, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. E aqui nós temos a base, o alicerce, a essência da fé. Abraão estava completamente convencido, absolutamente persuadido, seguro de que Deus era um Deus poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão não tinha nenhuma informação privilegiada sobre o cumprimento da promessa. Pai, eu já estou sabendo que Deus vai fazer dessa maneira aqui, eu já estou suspeitando. Não havia isso. Ele sabia que Deus era poderoso para cumprir. Ele confiou na palavra de Deus. E a fé de Abraão levou a esperar o tempo que Deus queria para que ele cumprisse a promessa. E isso trouxe uma consequência. E essa é a melhor consequência que a fé de Abraão poderia ter dado a ele. A consequência é, isso lhe foi creditado como justiça. Isso o quê? A fé na promessa de Deus. Isso foi creditado a Abraão como justiça. E essa é a melhor consequência. É a melhor resposta, é o melhor resultado. Ou seja, a justificação de Abraão se deu ao confiar, não em ver a promessa se cumprir. Porque, meus irmãos, o desafio da nossa caminhada com o Senhor, do nosso relacionamento com Deus, é confiar no que Ele disse e não, de fato, ver o que Ele disse acontecer. A justiça foi imputada, foi creditada a Abraão na promessa, na fé que ele tinha na promessa de Deus, e não após ver o seu filho nascer. Talvez para alguém que espera ter um filho, aquilo seja o mais maravilhoso, mas o que é melhor para Abraão é que ele foi justificado diante de Deus pela fé na promessa de Deus. O melhor presente que nós podemos receber do Senhor
é sermos justificados por Ele, por depositarmos a nossa fé nele. Mesmo que a gente não veja ainda as coisas acontecerem, se realizarem, se concretizarem. O patriarca demonstrou que, de fato, ele cria em Deus, e essa fé lhe trouxe a salvação. A experiência apresentada por Paulo é de que Abraão creu no Deus dos impossíveis, e essa fé nasceu na promessa divina, e não no mérito, na obra de Abraão. E por isso, essa experiência da justificação de Abraão mostra que somente a graça de Deus deve ser glorificada e nunca as obras humanas. É por isso, pela experiência de Abraão, que nós aprendemos que não há mérito nenhum nas nossas obras. Em hipótese alguma, nós temos visto isso ao longo dessas 3 semanas. Nós não temos nada para oferecer para Deus, para que Ele nos justifique. A glória é somente a Ele. Paulo lembrou de Abraão, trouxe o exemplo do patriarca, afinal de contas, ele era referência de fé, era o pai da nação de Israel. E era ali que eles se apegavam, e Paulo está desconstruindo, lembra aqui o contexto de desconstrução dessa crença, de que as obras deles, assim como Abraão fez um dia, eles poderiam fazer também. E Paulo está dizendo, nada disso. É só vocês olharem para a Escritura. Moisés, quando for falar de Abraão, ele já falou lá em Gênesis 15, que a sua justificação foi pela fé. Ele creu e por isso Deus acreditou justiça. Então Paulo lembra de Abraão, mas ele vai concluir o seu argumento agora, no finalizando o capítulo 4. Trazendo essa verdade para a vida dos cristãos. Mostra que para os filhos gentios de Abraão, ou seja, para todos aqueles que se tornaram também herdeiros, e que fazem parte dessas muitas nações, a justificação também acontece pela fé. Porque o Deus de Abraão é também o Deus do cristão. E esse é o nosso segundo ponto. Essa fé de Abraão não é uma história contada pelo Antigo Testamento, como se fosse lá um livro de histórias para a gente ficar sabendo como as coisas foram no passado. Abraão não é um cara a ser admirado por si mesmo, mas é um modelo de fé para ser seguido por nós, os gentios, por todas as épocas, de todos os lugares. E é o que Paulo vai dizer agora. Versículo 23, as palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. E olha que declaração fantástica, Paulo está dizendo que quando Moisés escreveu isso, lá no passado, em Gênesis 15, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, não era apenas para a gente saber que Abraão foi justificado pela fé, mas que esse é o modelo que Deus adotou para a justificação de todos ao longo da história. Que todos deveriam olhar para Abraão e entender que é assim que Deus age, é assim que pessoas imperfeitas e pecadoras, como eu, como você, como Abraão, são justificadas pela fé nas promessas de Deus. Abraão creu que Deus traria muitas nações por meio de um filho, que humanamente ele nunca poderia ter. E nós, no século 21, olhamos para trás e cremos que um desses filhos de Abraão veio há 2000 anos, morreu, ressuscitou e está vivo. E é o mesmo tipo de fé de Abraão, uma fé contra a expectativa humana. É assim que nós devemos caminhar. Abraão creu olhando para frente na história, onde Deus traria um filho, por quem todas as nações seriam benditas. Um filho que seria redentor, que seria resgatador, que seria o salvador.
Jesus disse lá em João capítulo 8, no versículo 56, que Abraão viu esse dia e se alegrou. E nós cremos, meus irmãos, olhando para trás, que esse dia já aconteceu. Abraão olhou para frente e se alegrou. Nós olhamos agora para trás e também devemos nos alegrar. O dia que Paulo descreve no último versículo desse capítulo, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Esse que viria, veio, teve os nossos pecados lançados sobre ele e por isso ele morreu. Mas ressuscitou pelas mãos daquele que dá vida aos mortos, para garantir a eficácia da sua obra vicária. Abraão ancorou sua fé na promessa de um descendente, e nossa fé está ancorada no que Deus disse de um dos seus descendentes, ou no que ele realizou por meio de um dos seus descendentes, do seu descendente. Essa é a promessa que deve moldar, direcionar a nossa vida. Nós temos ouvido, meus irmãos, ao longo dessas semanas e refletindo nesse capítulo 4 de Romanos, que a justificação, a justiça de Deus aplicada a um ser culpado, torna esse culpado justificado, e que isso se dá por meio da fé. E é importante nós compreendermos que não é uma fé na fé, mas a grande questão é no que, ou na verdade em quem temos depositado fé. Porque ainda que nós estejamos aqui reunidos a cada domingo, levantamos as nossas mãos e cantamos a um Deus que pode fazer grandes coisas e muitas coisas, ou todas as coisas, a gente ainda sai daqui confiando nas nossas próprias obras. Quem nunca, numa turbulência violenta de avião, pediu perdão por todos os seus pecados para não ir para o inferno se aquele avião caísse? Que atire a primeira pedra quem nunca fez isso. Quem, diante de uma situação, de uma notícia ruim, não olhou para as suas obras e disse: estou lascado, vou para o inferno mesmo, agora não tem mais jeito? Quantos não se esforçaram demasiadamente em determinadas questões para chegar diante de Deus e dizer: olha o que eu consegui fazer, Senhor. Mas nós vimos que nem Abraão, o pai da fé, não foi justificado por aquilo que ele fez, mas foi justificado por aquilo que ele creu e em quem ele creu. O que nós vimos é que a fé verdadeira ou salvadora é a fé no Deus que salva, perdoa e justifica. No Deus que traz à existência coisas que não existem, que dá vida aos mortos e que dá filho a estéril. Fé não é confiança simplesmente. Fé não é pensar positivo ou se concentrar plenamente em alguma coisa para que aquilo emane alguma energia e atraia coisas que eu quero que aconteçam. Tem crente assim, o nome disso é superstição, é misticismo. Tem crente que lê O Segredo e acha que vai pensar muito naquilo. Aí isso, sabe quando é que ele comprova que isso acontece? Se ele pensou em alguém, aí ele estava na rua, foi no supermercado e encontrou aquela pessoa. Só olha aí, ó. Força do pensamento, atrai. Eu conheço crente assim, eu não estou criando isso aqui na minha cabeça, não. Eu conheço crentes, eu creio não. Eu conheço crente que pensa que pode pensar nas coisas e as coisas acontecerem, porque isso é ter fé. Meus irmãos, isso não tem nada com as Escrituras. Fé não é pensamento positivo. Então vamos lá, a gente tem que pensar positivo, não é? Não estou dizendo que você tem que ser também negativo, não. Mas isso não é a fé que nos torna justificados diante de Deus. Essa não é a fé que é produzida por meio da promessa que Deus dá para os seus filhos. Quem dá energia, meus irmãos, é equatorial ou placa solar. Não tem essa de energia atrair coisa, e nem dá não, se tu não pagar a tua conta, vai cortar a tua luz. Eles não dão nada não.
Que até a energia que você produz uma placa solar, você paga uma taxa para não sei o quê. Não é verdade? Eu não tenho energia solar, mas é mais ou menos assim que funciona. Fé também não é um salto no escuro. Quando já foi para um culto daquele poderoso, hein? E disse assim, se jogue, entra com o pé que Deus entra com o chão. Não tem esse? Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Fé não é um salto no escuro, fé não é você entrar com o pé e Deus entrar com o chão, é confiar plenamente e conscientemente no que Deus diz, mesmo quando todas as circunstâncias são contrárias. E eu quero dizer para você, sabe o que é a circunstância contrária da nossa vida? É eu e você desfrutarmos de um céu de glória. Nós não podemos fazer nada que nos coloque lá. Essa é a circunstância contrária. Não há nenhum esforço, você pode vir todos os cultos, você pode dar seu dízimo, você pode fazer tudo que você fizer, nós já temos falado sobre isso aqui. Isso não abrirá a porta do céu para você. Você pode fazer todas as penitências, você pode pagar todas as promessas, você pode ir para o monte todo dia à noite, você pode fazer uma campanha de oração, você pode usar um óleo colorido, você pode beber uma água que está em cima da televisão, ou do rack, ou do escambau que seja. Isso não vai te acreditar nada diante de Deus. Não existe, meus irmãos, os nossos esforços são o quê? Nós falamos disso no primeiro dia, lembrando de Isaías, trapo de imundícias. O que é trapo de imundícias? É o pano da mulher que está no período menstrual ou de um mendigo que tem hanseníase, lepra, como eles chamavam no Antigo Testamento. Isso é trapo de imundícia. É essa a qualidade das nossas obras diante de Deus. Você vai para o céu assim? Canta uma música bonitinha, prega bem. Liga para as pessoas, sabe, meu irmão, que você não está indo para a igreja, isso não vai te colocar no céu. Honra seu pai e sua mãe. Não minta, não roube, não adultere, não deseje coisas que não são suas. Você vai conseguir cumprir tudo isso, se você cumprir, você vai para o céu. Mas nós vimos aqui ao longo desse capítulo que todas essas coisas só vão revelar que nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. É olhar para Cristo e dizer, eu não posso, mas eu creio que o seu sacrifício foi eficaz para perdoar os meus pecados e me justificar diante de Deus. Pelo que Cristo fez na cruz, não é pelo que nós fazemos a cada semana. Agora, em resposta a essa justificação, eu vivo uma vida em santidade. Eu busco agradar a Deus no meu proceder. Eu faço o que precisa ser feito de acordo com as Escrituras. Porque senão você vai virar um legalista de pode e não pode, fiscal de crente, mandando para o pastor print dos outros, para dizer, olha como é que o crente está, olha para onde ele foi, olha o que ele comeu, olha o que ele bebeu, olha para a festa que ele foi, olha a música que ele está ouvindo. Eu não quero saber, eu tenho mais o que fazer. Eu prego a palavra, cada um viva da sua vida lá, que eu tenho mais o que fazer, eu vou ficar com dentro de você, que eu sou babá de velho. Mas sabe o que é isso, meus irmãos? É porque nós confiamos nas nossas obras. Aí a gente está tão preocupado com o irmão que se ele ouviu. Ontem estava lá na confraternização, aí eu falei, Jorginho, bota aí no Bluetooth aí, vou parar meu celular. Eu botei, Chitãozinho Chororó, não, esse daqui não, MPB não, senão os irmãos vão se escandalizar. Eu procurando uma playlist de crente para botar no som da festa. Até beber uma água aí por dentro. Brincadeira, eu tenho. Mas se você for lá nas minhas mais curtidas, é tudo misturado. Porque Deus habita em todas as coisas, tudo pertence a Ele. Uma música bem feita é Deus instruindo aquela pessoa, capacitando. Não é não? Ih, meu Deus do céu. Mais uma série mês que vem para ensinar esses crentes as coisas. Tudo é dele, meus irmãos, é para Ele, para a sua glória. Só que o compositor ainda não entendeu isso. Aí ele está fazendo as coisas erradas, falando de cornidão. Isso aí eu não gosto, de cornidão, de sofrimento, de vou encher minha cara, mas isso aí não. É música qualidade. É confiar que Deus prometeu o seu Filho para resgatar o pecador que não tinha jeito. Naquela cruz tinha um escrito de dívida que nos era cobrado. Vocês não conseguem fazer o que precisa ser feito. Era isso que estava escrito lá. Davi, Divassi, Letícia, Denise, estava o nosso nome, todo mundo lá, lascado para o inferno, direitinho. Nossas obras só vão nos garantir. Se a promessa das nossas obras é o quê? Inferno. Mas Cristo subiu naquele madeiro e pregou naquela cruz o que nos era cobrado. E agora tem lá, justificados. Eu creio nessa promessa. Você crê? Isso nos torna justos diante de Deus, meus irmãos.
Agora vamos viver uma vida que agrada a Deus. Agora tu vem para o culto, agora tu contribui, agora tu é um bom vizinho, agora tu beija o cachorro, faz qualquer coisa. Faz boas obras, glorificando a Deus, mas não porque isso vai te dar um mérito diante de Deus, nem vai contribuir na sua salvação. Deus prometeu perdoar nossos pecados em Jesus e assim nos tornar filhos e herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Fé é confiar nessa promessa. Fé não é ignorar verdades, realidades humanas, ser irracional, pensar positivo e querer atrair tudo de bom desse mundo. É o contrário, é considerar todas as dificuldades e confiar que apenas um Deus de impossíveis pode tornar verdade aquilo que é completamente improvável. Eu confio nesse Deus, meus irmãos, a despeito das minhas falhas, dos meus pecados. E o desejo do meu coração e minha oração essa noite é, se existe alguém entre nós que ainda não confia nesse Deus, que entregue o seu coração completamente a Ele. Se tem alguém entre nós que está cansado de apresentar obras, está cansado de pecar, cansado de fraquejar, dizer, toda vez eu estou assim, eu acho que Deus nem me ama, acho que Deus nem me quer, eu sou todo errado, acho que eu não sou nem crente. Eu quero dizer para você, descanse na obra perfeita de Cristo Jesus. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele é que por causa da obra dele, é que agora Deus nos vê, é que agora nós somos aceitos pelo Pai. Paulo disse para aquela igreja que estava dividida entre fazer obras e obedecendo, e são regras, e é legalismo, e dizer, nem Abraão foi justificado assim. Foi por confiar na promessa. Vocês cristãos também devem viver dessa maneira. Seja você judeu, seja você brasileiro, seja você mexicano, seja você o que você for, de onde você vier, em qualquer tempo que você viveu, a justificação é pela fé. Isso trouxe a tranquilidade e a paz que Lutero precisava, depois de se chicotear, depois de pagar a promessa, depois de ir para Roma de joelhos, depois de dormir em chão duro, depois de fazer tudo o que ele queria fazer, porque ele achava que a justiça era o peso sobre as costas dele. Mas a luz das Escrituras iluminaram o coração e a mente daquele homem, e ele entendeu que o justo viveria pela fé. Vamos orar?